à minha opinião, sou o Brasileirão, eu acho que estou à vontade, que nos últimos 4 anos vi muito Brasileirão. Quem ganhou o Brasileirão nos últimos 6 anos, desde que começaram a entrar lá treinadores portugueses? Em 6 anos ganharam 4 treinadores portugueses. Em 6 anos ganharam 4 treinadores portugueses. 2 o Abel, 1 o Jorge Jesus e 1 o Artur Jorge. Em 6 anos, a maior competição da América do Sul, ganharam 4 treinadores portugueses. 2 o Abel, 1 o Jorge Jesus, o outro o Artur Jorge. Portanto, então, o que eles nos estão a dizer, os brasileiros, é que os treinadores deles não prestam. Também compro essa ideia. Mas sabem quantos campeonatos ganharam estes 3 treinadores em Portugal? O Jorge Jesus, o Abel e o Artur Jorge. Na Liga Portuguesa, estes 3 treinadores ganharam 3 campeonatos. E foi 10 anos de Jorge Jesus entre Benfica e Sporting para ganhar 3 campeonatos. O Abel e o Artur Jorge nunca ganharam campeonatos em Portugal. Mas ganharam, e o Abel até com alguma facilidade no Brasileirão. Mas vou até mais longe. O futebol é muita atualidade. Os atuais campeões de Inglaterra, Espanha, Itália, provavelmente os 3 melhores campeonatos da Europa, e de Portugal, não estão no Mundial de Clubes. Não fizeram jus a isso nos anos anteriores. E, portanto, termino dizendo isto. Atualmente, a melhor equipa do Brasileirão também, na minha opinião, não está a jogar à bola, não está neste Mundial de Clubes. A melhor equipa do Brasileirão chama-se Cruzeiro e é treinada por um treinador português chamado Leonardo Jardim. Espero que eles estejam a aprender e a crescer enquanto equipas e aprender com o Abel, principalmente com este está lá há mais tempo, tenham aprendido com o Jorge Jesus, a aprender com o Artur Jorge, que foi uma passagem foguete, e com outros, porque na realidade valorizo muito o facto de o Campeonato Brasileiro e as equipas brasileiras serem melhores. Mas só mais uma nota, é que o Botafogo que ganhou esta madrugada ao campeão europeu é treinado por quem? O treinador português. Quantas vezes treinou na Primeira Liga o treinador do Botafogo? 0. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, eles estão a aprender muito com os treinadores portugueses, que ainda nem se impuseram, na sua esmagadora maioria, na Liga Portuguesa, que é assim tão má. Ainda bem que não foi um de nós que disse isso aqui, né? Porque se for, aliás, o Thiago disse, mas toma porrada quando disse. Aí quando tá lá é mais aceitável, quando vem de fora é mais aceitável. Uma coisa que ele disse ali, eu tô me referindo ao Cruzeiro do Léo Jardim. Uma coisa que ele falou ali tem muita razão. O futebol português é uma escola de treinadores que é muito boa. E os que estão no Brasil, os que passaram por aqui, muitos vieram e não deram certo, tá? Eu tô dizendo o seguinte, as referências que ele deu de Jorge Jesus, de Abel, agora o Léo Jardim, do Botafogo ano passado, me fugiu o nome. Artur Jorge. Então, os 4, realmente. O Léo Jardim começou o trabalho agora, ainda não tem título, mas o trabalho é notável. Notável. Né? E principalmente quem está lá no dia a dia com ele. Que fala que é muito diferente de tudo que já teve ali. E aí eu estou falando de gente que está lá vendo o dia a dia. Lá no Palmeiras, o Abel, uma grande referência do futebol brasileiro de todos os tempos. O Jorge Jesus, a torcida do Flamengo, ovula toda vez que, com razão, quando falam o nome dele. E o Artur Jorge, ano passado, convenhamos, né? Claro que o Botafogo tinha um elenco espetacular, mas o jogo do Botafogo ano passado foi maravilhoso. Agora, de fato, o futebol que o Cruzeiro vem jogando, o Thiago falou isso aqui semana passada, é um futebol notável mesmo. Enfim, é uma discussão que está colocada. Então briguem, desgraçado. Não, boa tarde para todo mundo. Mas eu acho que ali teve um contexto bem amplo, né? Claro. Bem amplo. A gente pode separar e tentar debater várias coisas que ele falou. Que eu acho que até depõe um pouco até contra eles, no caso aí. Ele pegar a exaltação que ele dá aos nomes portugueses, mas ao mesmo tempo ele desvaloriza por eles não terem brilhado na liga deles. Então, ou seja, cara, eu acho que é tudo um contexto, é tudo uma situação. No momento, naquele recorte, o Abel não foi feliz trabalhando em Portugal. Naquele momento, o Jorge Jesus foi o cara que conquistou, nos últimos 10 anos, o campeonato português. O Artur Jorge não conseguiu emplacar grandes trabalhos em Portugal, na Liga Portuguesa. Cara, isso é tudo um contexto. Eu acho que a gente precisa valorizar, e tem sido valorizado, a gente tem sempre falado aqui, sobre a escola portuguesa. Já há um bom tempo a gente tem falado sobre a escola portuguesa. E sim, os treinadores brasileiros precisam abrir a mente e aceitar.
pegar as coisas boas, pegar as coisas positivas e ter uma evolução. Ter uma evolução. Porque hoje, e isso é amplamente discutido em mesas redondas, em programas esportivos, sobre a evolução do trabalho dos treinadores brasileiros. Tem muitos que concordam, tem muitos que discordam. A gente já viu no próprio programa do Galvão, aqui na Band, tendo esse embate do Vanderlei Luxemburgo, falando a respeito do trabalho dos treinadores brasileiros e que ele acredita no potencial dos treinadores brasileiros. Eu acredito também no potencial dos treinadores brasileiros. Mas, aí vem o mas, né, o danado do mas, eles precisam evoluir. Algo sim acontece. Quando a gente vê os últimos 4 vencedores da Libertadores são técnicos portugueses. O Botafogo, que está bem na Copa do Mundo, é um técnico português. O Cruzeiro, que vem super bem, mostrando um ótimo futebol dentro do Campeonato Brasileiro, é um técnico português. Isso diz muito, mas a gente não pode colocar como a última bolacha do pacote. Mas o brasileiro precisa evoluir. Agora Pois não. Eu tô com o Elton nisso aí, só que tem um ponto que é importante também, que eu não sei o nome do cidadão, mas que ele entenda. X-Pirito. X-Pirito. O X-Pirito Não, tô brincando. X-Pirito é uma brincadeira. Pedro Souza. A gente só contrata português porque a gente não tem dinheiro para contratar o espanhol, italiano. Porque se a gente tivesse dinheiro para contratar... Como não tem, irmão? O Ancelotti tá na seleção. Então, mas os clubes não tem, né? Se a gente tivesse dinheiro para contratar, o Ancelotti estava treinando o Flamengo, o Zidane estava treinando o Cruzeiro... E aí, por isso que a gente contrata português. Não que eles sejam piores do que nós, pelo contrário. Eles são bem melhores, bem acima. Os treinadores portugueses, os profissionais treinadores, são melhores que os nossos treinadores brasileiros. Mas a liga portuguesa é uma porcaria. Não tem menor competitividade, não tem a menor graça. Porcaria? É uma porcaria, gente. Não tem como comparar. A liga portuguesa com a liga nossa, com a liga do Brasileirão, não dá pra comparar. Tanto é que não dá. Eu tô com você. É um nível muito abaixo do nosso. Mas, vamos pensar, por que nós, aqui no Brasil, temos que contratar os treinadores portugueses? Porque o sonho do brasileiro é contratar treinador europeu. Pô, vou contratar um treinador europeu. Porque eles são, de fato, eu acho que é a melhores escola, os né, não, Thiago? É o mais barato, Eltinho. Você acha que é barato? Você acha que é o modelo de jogo? Eu acho que é o modelo de jogo, Thiago. Não, é só Diz muito mais a respeito da incapacidade dos nossos profissionais aqui. Peraí, gente. Entendi. Calma aí, Valor. Mas não é só não. O treinador que fez... Se eu tô lá, eu diria pro Pedro Souza, senhor Pedro, onde você vai, eu também vou. Presta atenção no que o pai vai te dizer. Sua seleção... O maior treinador da seleção do seu país é brasileiro. A maior campanha é do brasileiro. Do brasileiro. Mas o problema não é esse, HG. Assim, de verdade, os portugueses são maus treinadores? Não são. Nós estamos vendo aqui. Não, são ótimos treinadores. Só que, cara, pega as principais equipes da Europa hoje. Quantos são portugueses treinando? Quantos são, HG? Pois é, quantos tudo são? bem, Mas então, a gente não tem dinheiro para competir para trazer o Luiz Henrique, para trazer o Guardiola, então, pela sua visão, a gente tinha que trazer dos argentinos todos para cá. Por que os argentinos? O Simeone está no Atlético de Madrid, mas que é um clube da primeira prateleira. É um só que você cita. Não. Você não consegue citar 10. Cara, o Mascherano dirige o Inter Miami, que se não é um timaço, é um time que tá hypado. O técnico da primeira prateleira português, de primeiríssima prateleira, era o José Mourinho. Era ele era de fato, não é uma discussão. Só que a gente vê, a questão é que para trazer português é mais barato. Por quê? Porque a economia é menos forte das principais ligas da Europa. Da Europa em si, a economia com menos força. É mais fácil buscar alguém em Portugal do que buscar alguém na Espanha, do que buscar alguém na Alemanha, do que buscar alguém na Inglaterra. Além disso, tem um outro ponto, que é o idioma. O André citou o Pochettino. Sim. O André citou o Pochettino. Então, quer dizer... Tá treinando onde o Pochettino? Técnico tá treinando, eu acho, né? Tá? Ele treina alguma seleção. Mas, agora, deixa eu só te... Eu vou... Peraí que eu vou te chegar aí, irmão. Você viu, Elton Novaes? Dá só uma seguradinha, que eu preciso só ouvir o rapaz aqui. A seleção dos Estados Unidos tá o Pochettino. Agora que saiu de um português, você pode ficar à vontade para falar. É o melhor futebol do Brasil, conforme ele disse? Primeiramente, boa tarde. Eu não tenho síndrome de vira-lata, né? Para deixar bem claro. Então, assim, só para falar um pouco do assunto, eu não acho que é porque é técnico português que é simplesmente garantia de que vai ser bom trabalho. Nós tivemos já alguns treinadores portugueses que passaram aqui... não tem necessidade. Gesualdo. Gesualdo. Não, eu não acho o Paulo Bento mau técnico. Eu acho que ele passou no momento inadequado. Copa do Mundo. Com a Coreia. Veja bem.
Eu Com a tô Coreia falando do que Sul. vieram e não fizeram, fizeram bons trabalhos. sucesso. Não estou dizendo que sejam ruins. Mas mas Pinto, Paulo Bento, Paulo Souza, Gesualdo. Antônio Oliveira, Gesualdo. Não, Antônio Oliveira, desculpa. Cara, você tem Não, que Vitor Pereira, Antônio Oliveira, você tem que entender o que o Antônio ele Oliveira fez foi um entregue a ele, determinado velho. sucesso. sim. Vitor Você tem que Pereira. entender o que foi entregue. O Vitor Pereira não fez um trabalho ruim no Corinthians, levando Ele foi pra mim vice-campeão. O Corinthians Aí até ele final do sai, Brasil. ele traiu o Corinthians. O Vitor Pereira Trai o perde uma Corinthians. Copa do Brasil contra o Flamengo nos Peraí, pênaltis. vamos considerar que não ganharam, então? Não, é pô, que- mas você não pode mas só, não ganhar só recortar 19 o não ganha, BC né, na Gagê? perder, não. Pô, Pô, bicho, só vai isso é ganhar foda, um. velho. Peraí, Só vai irmão. ganhar um. Você só é bom quando Então Só ganha. vai então- ganhar um. Então pega Abel Ferreira, Jorge Jesus e o resto você descarta. E o Arthur Jorge. resposta Então pra você tudo falar. bem. Não Então, pode. o que eu ia te perguntar é o seguinte, você está dizendo que não é tudo isso que todo mundo fala. Então você está baseando em quê para falar eu não isso? disse, não, que não disse treinador isso. brasileiro vem para o Eu não Brasil só disse por causa de isso. preço, Eu de disse- valor? Eu disse que eles são melhores dos Mas que os nossos. acessíveis? Isso, mas o ponto é, Eu o acho brasileiro que a com escola- certeza gostaria é de melhor que a contratar. nossa, irmão. Mas eles são melhores que os nossos, isso é indiscutível, gente. Mas os clubes brasileiros talvez gostariam de contratar caras que são maiores. Ou você acha é melhor ter aqui sei lá, vamos pegar um aí, o próprio Abel. O Abel ou o Klopp? Era melhor ter o Klopp. Aqui, a Não dá pra discussão, pagar o Klopp. a É discussão, simples. o ponto da explanação do colega, ele falou do Cruzeiro. E vocês ficam no medo de falar, de dizer que ele tem razão e tal. Por que esse medo? Se ele dissesse que é o Flamengo, que é o Palmeiras, vocês não realmente e tal. Mas como é o Cruzeiro, fica nessa má vontade para Então, avaliar. Eu mas- acho que ninguém é obrigado a concordar com a opinião de alguém, né? Primeiramente, Exatamente. seja pessoa Então portuguesa, você discorda dele? seja pessoa Então você discorda seja dele? italiano, Você discorda dele? seja Você discorda dele? seja Você monegasco, Você seja discorda húngaro, dele? seja perdidinho, holandês. se for. O Cruzeiro, hoje, até pela tabela, mostra assim que está entre os melhores, as melhores maneiras de se jogar futebol, né? Eu não tenho essa pressa, viu, que o português tem, HG, e que você, por vezes, também tem. Esse é o time da melhor... É o melhor time do mundo da última semana. Evidente que o Cruzeiro hoje no Campeonato Brasileiro joga um futebol de um nível muito elevado. É só a gente ver que o Cruzeiro ganhou do Flamengo, que está lá na Copa do Mundo de Clubes, do próprio Palmeiras, times que a gente está vendo a dificuldade de outras equipes serem batidas, né? Mas o Flamengo está aqui também, tem um nível elevadíssimo, tem o Palmeiras e o Cruzeiro não é do nível dessas equipes. O Cruzeiro hoje consegue ser competitivo, não é, Thiago? Isso aí é o próprio técnico Jardim. Se você quiser discordar do Jardim, e está tudo falando de certo, elenco ou de futebol discordar jogado? do futebol jogado e elenco. E elenco. Não, não. Ele conseguiu... Elenco, não. Futebol jogado, desculpa. Futebol jogado e elenco. Esse trabalho do Cruzeiro tem pouco mais de 2 meses. Pode Futebol fazer jogado é sinal. melhor. Pode Futebol fazer jogado é sinal, melhor. não tem problema. Ô, Valor. Aqui, se quiser, igual quando tá jogando truco, vai assim, combina alguma coisa diferente. Mas futebol Então, o jogado é próprio melhor, você não Jardim, acha, não? o Cruzeiro conseguiu ser, em jogos pontuais, dentro do campo, melhor do que Palmeiras e Flamengo. Não, Isso Luzinho. não significa que o time tenha a estabilidade e também a qualidade do trabalho. Peraí, quem é melhor, o Botafogo até ou o por PSG? conta do tempo de trabalho que tem. Hoje é o PSG. É o PSG. E quem fez o jogo perfeito para pegar e conseguir Mas uma você acha que o vitória? Cruzeiro só conseguiu as vitórias por jogos perfeitos? Ele fez não 2 gosta jogos de- perfeitos. Para, Ele fez- Elton. Dois Só que jogos ele perfeitos. ele fez jogos Seu perfeitos. desrespeito Dois com o jogos Cruzeiro. Só que Dois jogos peraí, perfeitos. peraí. O Cruzeiro Só não que tem o a melhor futebol sequência do brasileiro. Elton- Que isso, Que Elton? isso? Não, como não Não tem? tem, não tem. Não tem. Se você Não olha tem. A sequência do Cruzeiro você olha não pra é elenco uma do sequência Flamengo, perfeita. elenco do Palmeiras, Ele não- Mas a elenco do Cruzeiro, sequência do Cruzeiro Cruzeiro tá é na frente do perfeita. Palmeiras, Não tem. colado do Flamengo. Gente, Para, Não, peraí, não, gente. peraí. Eu Peraí. concordo com o Valor sobre Vocês elenco. vão ficar- Mas o futebol, Nisso? Eltinho, Que É nisso? Não, falando sério. Não pensa tem. no jogo, pensa no jogo. É que vocês estão Cruzeiro, errados. Cruzeiro, Você e o Valor estão Cruzeiro fazendo Esporte, Cruzeiro e contorcionismo. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Vai me ajudando nos jogos que teve aí, que eu tô esquecendo. Cruzeiro e Vasco. Ei, peraí, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia. Deixa eu te Pô, interromper. O Cruzeiro tá Aqui, jogando muita bola. nós velho. atiramos. Eu concordo. Peraí, irmão. E eu falei que pera não um tá pouquinho. jogando? Eu Então, só falei mas que não eu tem acho que o melhor. futebol dele não joga- é o melhor. Quem é melhor que o Cruzeiro hoje? Presta atenção, Flamengo. presta atenção. Pô, não é, o time não Flamengo é o Não, melhor. tem esse lado Presta mais. atenção, Em tudo, Samir. em tudo. Aqui, para só um pouquinho. Só um pouquinho. Posso falar com você? Você não vai Você tomar, atirou a boia pros dois e eles não pegaram. O quê? Valu e pro Elton. Eles estão se afogando. Você atirou a boia pra eles. Eu atirei. Você foi um salva-vidas pro Elton e pro Valu. Você jogou a boia. Segura aí.
E eles desconsideraram. E sobre o jornalista português, ele só tentou fortalecer o argumento dele que os técnicos portugueses são melhores que a Liga Brasileira. Aí, Foi isso. olha onde Só você isso. está indo, só para justificar. Beleza, é isso. Pois não, boa tarde. Boa tarde, meu a filho. todos aí. Trabalhar, Fala aí, voltou Carioca. de férias. Não, é bom quando a gente tem uma folga pra gente poder vir mais relaxado, cabeça tranquila. Tá relaxado demais. Pra gente poder ter serenidade, pra poder falar Transou, uma coisa. irmão? Desculpa. E vamos entrar na vida particular, não. E sem ter que ter contorcionismo. É muito simples. O futebol melhor apresentado do Brasil hoje é do Flamengo. O que vai dar ao Atlético, né, quando passar pelo Flamengo nas oitavas de final, um crédito muito grande por estar desclassificando o Flamengo, que venceu o Qual o melhor Chelsea. futebol jogado do Brasil hoje? É do Flamengo. E perdeu pro Cruzeiro. Perdeu O pro segundo Cruzeiro. melhor futebol do Inteira. Brasil hoje é qual? Ok. Palmeiras, perdeu pro Cruzeiro. Tudo bem. Manda mais. O Paris Saint-Germain perdeu o Botafogo. É Botafogo, perdeu Porque pro o Elton Cruzeiro. colocou Manda muito bem mais. aqui. Me dá Inclusive, mais o Elton aí. hoje tá dando um show aqui. Me dá mais aí. Vai, Elton tá manda dando pra show. mim. Manda Nem pra mim. sempre- Aqui, nós somos vira-latas. Futebol. Nós somos vira-latas. Nem Nós sempre o mineiros melhor somos ganha. vira-latas. Nem Porque sempre o quando o melhor ganha. Atlético estava bem, Estratégia funciona. nós falávamos aqui sem medo. O Atlético joga o melhor futebol de 21. Esse tá ano disparado. nós falamos Aí também. esse ano que o Cruzeiro não tem o elenco que o Flamengo tem, não tem o elenco que o Palmeiras Isso, tem, perfeito. não tem o investimento, não tem orçamento e tal, e joga o melhor futebol. É melhor que os dois. Estou falando de futebol jogado, não tem ninguém falando de ter um elenco melhor. O trabalho do Jardim se destaca porque ele recuperou jogadores e hoje ele tem a melhor estrutura jogada do futebol brasileiro. Ponto. Aí vocês ficam num contorcionismo para não. negar o São óbvio. opiniões diferentes. Desculpe, irmão. É só opinião diferente. Não, você tem não, uma, baseado eu em e o que Elton Flamengo temos uma joga diferente o de melhor você e do Thiago. futebol do Brasil, é cara. só isso. Se for Eu só um acho jogo que contra o Esperança e o Chelsea, ok, beleza, é sua opinião. Thiago, Agora, você pensa falou no- muito no- bem. no contexto O Paris anterior Saint-Germain é que o melhor que o Flamengo tava Botafogo, entregando. mas perdeu o Botafogo. O Flamengo não consegue jogar Alguma bem contra o estratégia. Deportivo Táchira, Ok. cara. Mas tudo bem. Pelo amor de Deus, Agora, o eu melhor acho futebol que do Brasil é isso. Tem um caso que é melhor da gente falar aqui sobre a questão de treinador. Eu vejo que no Brasil existe uma descrença com o treinador brasileiro. Primeira coisa. Porque são ruins. Mas olha, quem é? O Felipe Luiz não tá dando show aí. Desde quando Mas ele são assumiu o quantos, Flamengo. Breno? Você conta no Não, dedo da mas mão. aí é o que eu falo. Hoje, quando você tem um time grande que perde um treinador, quando ele busca um brasileiro, quem ele busca? São os mesmos de sempre. Ele não tem aquela confiança de querer dar chance para um nome novo. O Flamengo fez isso. Os Deu melhores uma grande treinadores aqui são oportunidade. Felipe Luiz, Cuca, Renato Gaúcho, Pois é. Então há quanto tempo? Roger isso? Machado. Eu acho que diz O mais a Felipe respeito Luiz- da qualidade dos técnicos O Felipe do Luiz que ele da falta de apareceu, deram uma oportunidade. oportunidade para ele. Eu acho que isso é outra. Eu acho que se dá muito mais, você tem muito mais paciência quando o técnico tem uma chancela internacional. Discordo. Eu acho. Isso aí é também um acho. vira-latismo. Eu eu acho. acho. Olha só que Esse aqui curioso. ficou Olha defendendo só, o deixa eu te Filipão falar, aqui a temporada deixa eu te falar uma inteira. coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Não fala mais O mais ministro, chancelas. o ministro, Mais chancela se internacional fosse que o o Luiz técnico Felipe é brasileiro ano impressionante, passado, talvez ele teria caído mais do que foi o Milito. O Atlético segurou o Milito. Quem, Simão? Chegou em duas finais. Mas tudo bem, mas até ele chegar lá, ele teve muito, rateou Não muito. interessa, rateou chegou em muito. duas Ele quase finais. caiu. Ele quase derrubou o Teve time muita da Série Não B. interessa, Olha só. mas não derrubou. Ele quase chegou em derrubou duas os finais. dos elementos mais Olha, caros Olha do que país da curioso. Série B. Só Olha falta que você dizer curioso. que eles têm Olha razão que também. curioso. Olha que curioso. Você tá a gente mal falando hoje, de tá? técnico brasileiro, a gente tá falando de técnico brasileiro, de técnico... A gente não falou do técnico que é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni. Fernando Seabra. Fernando Fernando Seabra. Então, mais Aí um brasileiro é dá quando vem assim, oportunidade. as Teve novidades oportunidade. e ter oportunidade. É Aí, isso. nesse ponto, eu entendo o que o Breno está dizendo. A oportunidade que quem deu a primeira vez em um time profissional foi o Cruzeiro, né? Foi. Foi o Cruzeiro. E a gente pega direto, em várias oportunidades, a gente falou do bom trabalho que o Seabra exerceu no Cruzeiro. Exerceu. Exerceu um bom acho trabalho. que ele será um e baita agora, treinador. Então a oportunidade tem que aparecer também. Com já todo apareceu, respeito tá lá, aqui. Não, então, aqui. mas quantas vezes que ela aparece, gente? Quantos novos treinadores nós tivemos nos últimos anos? Muitos. Novos treinadores? Carpini no São Paulo. Gente, vamos lá, gente. Não, É só, foram é, vários. Roberto Valentim. vamos lá. Carilho. O Carilho Que começou isso, em gente? 17. Onde que você foi? Não, Carilho é velho. Onde que você foi? 17, o Carilho começou em 17, a gente Onde tem que 10 você anos. foi? 17. O Elton tá falando Ele- de 4 ele- ou 5 anos pra cá. Ele é promovido no Corinthians em Gente, 2017. Pouca você gente, pegar um pouca recorte de gente 5 anos é pouco. 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 Gente, são 5 anos. 5 anos é uma geração. É contado por geração de 5 em 5 anos. Quantos técnicos novos o futebol brasileiro lançou? Quantos novos técnicos? Vamos lá. Como que chamava que é técnico? Thiago... Carpini. Não, do Atlético, do Atlético. Thiago Larque. Surgiu, teve oportunidades, aí do Atlético, o Atlético incinerou ele apareceu no Goiás. Nós tivemos muitos Sabe prospectos quantos que não poucos vingaram. Eu acho que aqui a gente poda muito. Isso foi em 2018. 18, a gente poda muito. Poda muito Então não é de 5 treinador. anos pra Então, o dar oportunidade, eu concordo com o Breno. Esse Não, trecho que eles ele têm falou, oportunidade do dar aqui sim, oportunidade. Elton. Gente, é o Seabra.
Quem hoje não Thiago, fala bem do trabalho do Seabra, aqui, só ele tá um com o exercício. Bragantino, velho. Aqui. Ele tá um ponto, Olha, ele tá um ponto a nossa do audiência, eu Flamengo. peço desculpas, eu tentei fazer com que fosse valorizado o jogo que o Cruzeiro tem feito no Campeonato Brasileiro. Eu tô valorizando. Eu estou valorizando. É o melhor futebol do Brasil. Que foi quem falou primeiro, aliás, muito primeiro do que o Pedro Souza aí. Aliás, na sua casa só sei o Pedro Souza ou tem mais algum irmão? Não, ele é irmão do Galante, Então, é o você seguinte, percebeu, não? Eu tentei puxar a discussão para ver uma valorização do futebol que o Cruzeiro está jogando. Vamos ter que esperar um próximo confronto, uma próxima declaração de alguém para a gente conseguir fazer um debate aqui, porque eles estão muito mal. O Thiago atirou a boia para os três. Ninguém quis ser salvo. Eu lamento. Não, o Breno acha que é o Flamengo, o melhor lamento. futebol do Brasil, cara. Eu acho. E você quer um Ele é um exemplo aqui? maluco, Você quer uma velho. Eu polêmica? lamento muito. Então aqui, ó. Aí ele vai Vou dar um corte aí se pro o Flamengo HG. avançar no Mundial, ele vai chegar Então aqui, grandão. Aqui. vou dar o corte pra Vai você então. avançar, Nós estamos só que falando não é o melhor brasileiro. Vou dar o Brasil. corte pro pessoal fazer o corte, tá? O pessoal fazer o Olha corte pra aqui. câmera lá, então, E jogar, irmão. não, pra você. Ah, pra pra você mim? responder. Pra mim? Já que você tá querendo colocar todo mundo Pra mim? numa situação complicada. Olha só, se a campanha da Sul-Americana tivesse sido pelo Fernando Seabra, você acha que ele não teria sido demitido, não? A campanha de ter chegado na final? A Sul-Americana do Cruzeiro. Não Você acha que teria- eles teriam a mesma não teria, paciência com o porque eu- Seabra que tiveram com o Leonardo Jardim? Vou deixar o HG responder. Você acha? Acho. Ah, eu acho que ele tinha sido demitido. Perder motivo que Runa, como perdeu, todas as situações que fez. Você acha que o Seabra teria se sustentado? Eu acho que Cara. Desculpa, mas eu acho que não. O Breno tá buscando Que, no passado... que silêncio que É, ele silêncio que não, ele tá não, pensando. o Breno É tá porque, buscando é no porque, passado aqui, tão ó, tão distante. absurdo que você não, tá não, falando. não, porque se o É que Leonardo tava Jardim não buscando tivesse no vencido o São passado Paulo, tão ele poderia ser distante. demitido. É Tava que- tava Tá especulando buscando isso. um meu passado silêncio- tão Não, distante. se o Leonardo Jardim não vencesse o São Paulo, ele Você tá poderia ter falando- sido Você demitido. tá Isso é o buscando que um tava passado correndo aí. tão Você tá falando de circulação. Pra desvalorizar Tá o melhor, correndo esse lado. o A melhor. informação que eu tenho melhor futebol é a do Brasil. informação do que o Pedro Lourenço disse na reunião. Que E não. outros... Não, se você quiser brigar com a informação, Não, você não, pode. eu tô Breno. falando só Eu que tô eu tô falando da falando, informação. Que seriam demitidos jogadores, mas o técnico não seria. É, mas vamos falar se da quiser torcida. colocar, se quiserem colocar aqui isso porque o técnico era português, beleza, eu acho que é um enfraquecimento do discurso e de um olhar verdadeiro a respeito da qualidade dos nossos técnicos. É só a gente observar. O Ancelotti chega à seleção depois de 2 treinadores brasileiros terem passado lá e não terem feito Qual o nada. melhor futebol do Brasil pra você? O melhor futebol? hoje, toma. Cara, eu não tenho essa questão de o melhor. Ô, Thiago, eu joguei a boia aqui, não pegou a boia, não fez nada, ficou calado. Não, Ficou calado. eu fiquei Cara, calado. eu não porque tenho que ter- A sua pergunta, ela é tão, a sua pergunta ela é tão mal elaborada e tão sem sentido que eu não consigo buscar nem no fundo do meu útero, cara, algo palpável ou algo relevante para te responder. Você acha É que eu não essa tenho- você- Cara, você falou não. assim, porque tem mais paciência com o gringo. Meu irmão, mais paciência com o gringo? tem mais paciência mais com o paciência com o gringo. E aí citou o Milito. O Milito chegou a 2 finais. Mas por quê? Perdeu não vale nada. Porque perdeu. Eu não se falei fosse isso, não. outro Eu tô falando sobre a treinador, paciência teria no geral. sido demitido e tal. O Milito chegou a 2 finais, gente. Só que como o Milito não foi campeão, e aí perdeu as 2, inclusive de uma forma, né, que... Enfim, o torcedor do Atlético nem quer lembrar. Aí os caras, porra... Mas foi só porque tiveram paciência, ele chegou a 2 finais. Não, você precisa ter um pouco mais de juízo na hora de perguntar as coisas. Eu não tenho... Você foi mal, hein? Você voltou do mas Rio de a Janeiro mal. Sul-Americana- Alguma a coisa... Eu não tenho esse... Posso falar? Não, você vai falar daqui a pouco, irmão, só então, para eu dar uma tá faturada. bom, Sabe tá por quê? bom. Você tá Não, mal. não O tem Thiago jeito. atirou a não, boia eu nem para consigo você. completar o raciocínio, não O tem Thiago jeito. atirou a boia para Não tem você e como. você não quis se salvar. Tá bom. Muito mal. Você, o Elton Tá bom. e esse menino aqui, como é que é o seu nome Prazer, mesmo? Galantes. O Galantes. Tô brincando com você, viu, Galantes? Você é meu ídolo. Ele foi muito mal. O trio muito mal. O Thiago Fernandes hoje tá voando no programa. Voando. Como sempre. Como sempre, pô. Claro. Voando, só viagem. Aliás, Thiago Fernandes. Só viagem. Thiago Fernandes se tornou de uns tempos pra cá motivo de resenha em grupo de WhatsApp, hein? Isso porque vocês não foram na cobertura do homem. Digo que vocês forem lá, a gente vai virar resenha mesmo, porque eu vou te contar, velho. E a foto que eu fiz da cobertura? Final de tarde. Fumaça subindo, fumaça do churrasco, gente. Pelo amor de Deus, nós não usamos droga. Fumaça subindo do churrasco. Tomando uma gelada na beira da piscina. Comendo uma carninha, fazendo uma resenha, falando mal das pessoas. Me dá aqui, André. Prestação de serviço. Isso aqui é prestação de serviço. Isso é utilidade pública. Tá vendo aqui? Saldo devedor, quitação, desconto. É o que vai acontecer com você. Porque quase sempre
juros abusivos embutidos no contrato de financiamento de carro, ônibus, moto, van, caminhão. Comprou, juros abusivos, prestação alta, deu entrada. Multiplica aí. Soma a sua entrada com o valor de cada parcela e multiplica pelo número de parcelas, você vai tomar um susto. Comprou um carro, parece que está pagando 2. Juros abusivos, você pode receber dinheiro de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida, porque vale para um contrato que já teve ou que tem atualmente. Financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão, não interessa, fala com a gente no 2566-2701. Vai falar com a Solução Consultoria, que é a solução do povo. E a gente vai buscar resolver o seu problema. A consulta para saber se tem juros abusivos é de graça. Depois se identificar, e quase sempre identifica, pontapé inicial para você receber de volta. Você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. Estão ligando para você falando de busca e apreensão. Não entrega! Fala com a gente que a gente ajuda. 2566-2701. Coisa linda, é Solução Consultoria. Vou tentar salvar vocês agora, fazer com que vocês salvem o bloco do programa. Antes eu preciso só ouvir o rapaz aqui, tadinho, ele tá muito... Tá perdido hoje, Valor? Não, ele Pera isso, deixa ele falar, Thiago. E ele é incapaz de falar quem é o melhor futebol do Brasil pra ele. Eu custei a chamar o cara, você borrifa. Pois não, Valor? Eu não tenho essa loucura que algumas pessoas no programa têm de querer elencar o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol, algumas pessoas é muita gente. o melhor Você tá falando de futebol. Podem falar vocês aí, dividem meu tempo. Mas algumas aí, pessoas... Pera isso, você não pode ir, Valor, devido ao meu tempo. Vai. Use meu tempo, vai. Pera isso. Vai, pera 30 aí. para você, 30 para você, 30. Não, fica à vontade, vai. Posso dar uma ideia? Vai, não, fica à vontade. Eu não vou Posso dar uma mais. ideia? Grita nele, grita Não, no não ouvido vou mais. dele. ideia. Grita Presta no Pode ouvido falar, dele, mas eu não vou mais. Você não pode desistir das suas convicções tão facilmente assim. Não, eu não desisti, eu vou guardá-las para mim, é diferente. Porque é o seguinte... Eu vou guardá-las Se para eu mim. tenho uma opinião, você Eu vou tem que guardá-las. respeitar, Valor. Quem- Você não quem- pode virar e quem falar, te alguns desrespeitou? fazem isso e tá errado. Não, Breno, eu faço, tá certo. A água do mar deve ter entrado na sua cabeça, irmão, porque ninguém te desrespeitei em nenhum momento aqui. Você vira e fala aí, desrespeitei- eu não vou fazer te como alguns, desrespeitei como em se eu estivesse nenhum fazendo a momento. coisa errada. Te Não, desrespeitei ele em me nenhum perguntou momento. qual é o melhor futebol do Brasil. Eu respondi. Isso não tá errado, não. Falou Se eu bobagem, sou- né? Pelo Tá menos errado, um não. pouquinho. Tá errado. A resposta Tá errado. pode ser que não Falou tá bobagem. errado. Falou bobagem. A resposta pode ser que você não queria, bobagem. mas eu respondi. Não, o que eu queria Cara, Não, agora, O Valor ficar em tá cima, bem se o Valor próximo quer do que ficar em ele cima pensa, do tá muro, brigando tudo com o bem. Valor. Se o Valor Você quer tinha ficar que em cima brigar do com o muro... Thiago e com o Everton. O Valor não tem Não, nada a ver com é o porque peixe. o Valor achou ruim eu falar de quem tem o melhor futebol, que não tem que falar. De onde Eu você também tirou? falei, não tem De onde problema você tirou nenhum, isso, cara. cara? Tem isso aí. Não tem. De onde você tirou isso que eu achei ruim você falar? Não Você achou também não nada. falou? Nossa, Dois cara. mulheres. O Valor te chamou de crustáceo. Cara, ele ainda só anda tá pra na trás. praia. Cara, de onde Tem ele uma tirou? cerveja aqui do lado do De Breno? onde ele Ele tirou falou, isso? o Valor tá Cabeça com tá cheia de cheiro, areia. filho. Não, você não entendeu o que ele falou. Pera aí, vamos ouvir. não. Ei, De vamos onde- ouvir o Eu Valor. só Volta respondo- a fita. Lembrando que eu sou sempre responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas compreendem, né? Isso aí tem uma diferença bem grande. Eu não tenho esse afã de exercer, de eleger o melhor futebol do Brasil. Eu não tenho. Sabe por quê? Você tem medo. Não, é porque eu não faço isso. Vocês elegeram há pouco tempo, quando o Atlético nem tinha enfrentado os adversários na Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro, o Atlético tinha enfrentado os times aqui no nosso campeonato regional. Vocês falaram que é o melhor futebol do Brasil. Aí quando começou o Campeonato Brasileiro, que o Atlético deu uma oscilada, você e o Thiago Fernandes vieram falar que a realidade do Atlético é essa aí. Não, a realidade do Atlético é onde ele Pra está. aquele momento, É irmão. onde ele está agora. Eu não sou dessa linha, é só Para isso. aquele Pronto. momento. Não, Pode você seguir. não é dessa linha, porque é o seguinte... Viu, Breno? Não tem nada a ver com o Flamengo. O ser o melhor problema, futebol O do Valor Brasil, usou o nem tempo nada. dele pra nos atacar. É simples. Pra nos atacar, é simples. Você foi Em vez citado. de- Da música Em vez do de falar Descanso, assim, não, ó, eu acho que o melhor futebol do Brasil é o B, C, D, X, Y, É porque eu acho muito Ele usou obtusa pra essa nos ideia. atacar. Eu acho muito obtusa Inacreditável. essa Desculpa, ideia de Valor, mas melhor você podia futebol do você Brasil. podia ter A muito melhor bem banda dos últimos tempos da utilizado. última semana. Eu acho Você que- podia muito bem sim, ter utilizado o seu futebol- futebol, assim, você tanto futebol brigou te por ele, proporciona isso. pra dar uma Futebol é sensação, momento. mas você usou pra nos Futebol é atacar. momento. Da próxima Você vez, só usou pra nos eu te atacar. pergunto E como o usar Cruzeiro meu tempo é melhor. o melhor futebol do Brasil na atualidade, Valor. E você vai engolir essa. Você e o Galante. Eu não sei se o Elton tá pensando o contrário também. Não, Não, se o pensa Elton o não contrário, estiver. ele é contrário. Os três vão engolir essa. Hoje o melhor futebol do Brasil É hoje. é do Cruzeiro Esporte hoje. Clube. E dane-se quem pensa diferente. A Ó, verdade é ó, essa. palavreado, A tem criança realidade na é essa. sala, pô. Dane-se de pra boa. mim, depois do que E eu vi dane-se lá quem no pensa Mundial, diferente. que você falou palavrão que eu não ouvi, irmão? Falei, dane-se. Dane-se não é palavrão, não. Não, Dane-se não é. A Evinha chegar falando dane-se lá na sua Ei, casa, você vai não, achar Dane-se lindo. pode falar. Dane-se não é Dane-se palavrão. pode, ela tá O liberado. outro também pode, mas depende do lugar. Ela fala ei. fala um que você fala muito aqui, o Faustão falava muito, quando eu tô dirigindo eu falo na frente dela. Não consigo. Eu te... Lamento. Aqui, eu lamento por vocês. Tudo bem. Vocês muito mal, vocês três, muito mal. Ô, O louco. Thiago voando hoje no programa. Estão falando. Ô, louco, Muito meu! mal. Já que o Valu me citou, eu preciso responder também. É isso. Né?
Eu trato o futebol com a incoerência que ele merece. Eu trato o futebol como um entretenimento. Gente, Eu também. Aí nós estamos juntos, irmão. Sempre. É nóis, cara. Entretenimento. É Pombal e Niterói. semana passada. Futebol é entretenimento, futebol é um esporte incoerente. Você quer tratar com coerência? Quer tratar com coerência? Você vai futebol é buscar, momento, presta atenção. futebol é momento, Se você é quer isso. tratar com coerência, você vai pegar o jogo do Botafogo, que ele venceu o PSG, você vai chegar aqui, vai abrir aqui uma planilha de Excel e vai tentar explicar que, na verdade, não foi o Botafogo que ganhou, foi o PSG que perdeu. Não. Foi o Botafogo que ganhou. Não, eu acho que o Botafogo ganhou. ironia, Thiago. Deixa Botafogo fazer ganhou. ironia, pô. Eu tô só entendi. dizendo que se você quiser buscar a coerência máxima para falar sobre futebol é um produto que não tem coerência nenhuma. Não, mas então eu tô perguntando, qual o futebol mais bem jogado atualmente no Brasil? No Cruzeiro. Mas vocês não querem falar. O medinho da exposição. Sabe que vocês têm medo? Vocês têm medo do corte. Eu tô debatendo. Que é o seguinte, aí vamos imaginar aqui que Deus nos livre e guarde, volta ao Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro emplaca uma sequência de jogos ruins, aí os caras pegam e marcam vocês lá no Twitter, que vocês adoram o Twitter, aí marca lá, nem tô passando para lá muito pouco. Quase não estou passando lá. Tô ganhando dinheiro lá, viu? E aí, @Elton Novaes, é o melhor futebol? Aí você se incomoda. Ai, eu tô deprimido, porque me marcaram no Twitter lá, fizeram um corte e tal. É isso. O torcedor Cara, hoje acabou de ter que uma aula lambada de você deu nos cultura. dois, hein? Para aquele torcedor que é formado em administração, eu também sou, no curso de administração, no primeiro período, você conhece o caso de Henry Ford, né? Que lançou o carro, né? E a teoria de Henry Ford era o seguinte: você pode escolher qualquer cor do seu carro, desde que seja preto. É mais ou menos o que o HG falou aqui. Você tá falando de atleticano. Você pode Por que você não escolher fala qualquer azul? time que joga o melhor futebol do momento, desde que seja o Cruzeiro. É isso que você tá fazendo. Mas no é o programa. melhor. Você mas não é o melhor. aceita opiniões é o melhor. diferentes. É simples. É Basta simples. ter dois olhos e ver os jogos. André, Simples, é isso. cadê meu editor-chefe? Melhor futebol jogado do Brasil atualmente? Cruzeiro Esporte Clube. Desculpa. Peraí, mas esse é o mesmo que falou que o Caio Jorge não prestava. Tá vendo como é que é Mas incoerente? o mundo é incoerente. Mas é o mundo isso. incoerente. Mas No é início isso. do ano você previu o Atlético É brigando isso, é por título. incoerente. É isso aí. No meio da tabela. E aí eu posso acreditar no quê? Mas é isso, a incoerência. Cada um na sua a opinião, incoerência. é isso. A incoerência é inerente ao futebol, cara. É natural. O André não erra, ele se equivoca às vezes. Às vezes. E ele tem razão. Só que é o seguinte, quando é o Fortaleza, enaltecem o Fortaleza, a administração, o trabalho do Vojvoda. Quando é o O Flamengo. Bahia, a mesma coisa. Quando é o Flamengo, ai, com razão, né? Quando é o Palmeiras, como eu faço, espetacular. Botafogo. Agora quando é o Cruzeiro, eu pensando meu glorioso, não pode perder pra ninguém. Essa é pro Thiago Fernandes. Aí, Agora, no Mundial, quando é o Galudo, porque o Galudo no campeonato estadual, o recorte que nós tínhamos para o momento, já que eu fui citado, eu vou responder esse cidadão aqui. O recorte para o momento entre os times que disputavam os campeonatos estaduais era de que o Atlético, naquele momento, jogava o melhor futebol. Eu tô errado? O Atlético no estadual não era o melhor futebol? Era. E no som, lá eu escuto a Rádio Gaúcha, eles falam a mesma coisa. Eu escuto as rádios de São Paulo, eles falam a mesma coisa. Aí agora, esse cidadão ali, entendeu? Rancoroso. Eu também sou, viu? Só que eu pago no débito, você paga no crédito. Você vai pagando em parcelas. Eu não, pode pagar no débito. Pra quem tá mal no programa, tô merecendo até resposta, hein? Tá bom, Tá, pode não, seguir. mas você tá mal. O Thiago hoje tá jantando vocês. Nossa Senhora. O Thiago não dando, por isso que ele tá grande assim. Tá jantando 1h35 da tarde. Impressionante. Como bebe também, hein? Nossa Senhora.